Muito obrigado, excelentíssimo senhor senador Marcos Rogério, presidente da Comissão Permanente de Serviços de Infraestrutura. Excelentíssimo senador Espiridião Amin, relator da minha sabatina, a quem já agradeço o relatório. Excelentíssimos senhores senadores, integrantes desta egrégia comissão. Inicio minhas palavras agradecendo a indicação do meu nome pelo excelentíssimo senhor presidente da República e também aos excelentíssimos senhores ministros da Casa Civil da Presidência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Agradeço em especial ao excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, pela oportunidade de estar hoje diante de vossas excelências, a quem igualmente agradeço pela oportunidade de apresentar aspectos relevantes sobre a proteção de dados pessoais para o nosso país nesta presente sabatina. Bem, como foi mencionado pelo senador Alcir Garques, nós estamos vivendo um momento histórico. Nós estamos trilhando um momento histórico, porque estamos trilhando caminhos que já outras nações trilharam antes de nós e também outras tantas já estão trilhando no tema proteção de dados pessoais, considerando que cerca de mais de uma centena de países já possuem leis similares às nossas, né? E outros estão ainda em construção, né? A LGPD ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em 14 de agosto de 2018 com alguns propósitos imprescindíveis à nossa sociedade, extremamente caros. Primeiro, devolver ao cidadão a capacidade de ele decidir sobre o destino dos seus dados pessoais. Algo que, antes da lei, chegou a um nível de risco à sociedade brasileira. E também, por conseguinte, proporcionar ao titular dos dados a imprescindível privacidade, o respeito à privacidade do titular. Ao mesmo tempo, por derradeiro, ela busca também um alinhamento com iniciativas internacionais, o que irá trazer, com certeza, ao nosso país inúmeras vantagens comerciais e diplomáticas. Nesse contexto, até porque a lei ela é bastante recente no nosso país, é que ressalta de importância o papel da ANPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem três características aqui no nosso país, que ela, quando se observa a lei, o decreto 10474, que a estruturou, ela tem algumas características. Primeiro, ela é inédita, depois ela é disruptiva, por sua quebra de parâmetros, paradigmas, né? E depois ela é medular. Ela é medular porque ela é essencial ao cumprimento da LGPD. Nós vemos que ela é tão essencial que ela aparece, ela é mencionada, esse termo autoridade nacional, ela é mencionada no corpo da lei 51 vezes, né? E por isso ela é tão importante, porque ela também tem uma função, dentre as 24 competências que a lei lhe outorga, ela tem uma função importantíssima que é, nesse primeiro momento, além de se estruturar, é uma função didática. Ela vai orientar as instituições públicas, privadas, ela vai exarar recomendações, normativos, que auxiliarão essas instituições a cumprirem adequadamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o Conselho Diretor, é claro, recai sobre ele um sem número de responsabilidades. O decreto outorga ao Conselho Diretor 36 competências. Também, e vai ajudar, claro, vai auxiliar a autoridade a zelar pela proteção de dados pessoais, a colaborar com organizações nacionais e internacionais na busca das melhores práticas, na atualização sobre o tema proteção de dados pessoais e também vai trabalhar junto com a sociedade, consultando-a para os temas de proteção de dados pessoais, exatamente para manter uma perfeita sintonia entre os ditames da autoridade, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a necessidade de manter, de respeitar a privacidade do cidadão, a transparência e também privilegiar a liberdade dos direitos, os direitos fundamentais, a liberdade, direitos humanos. Não. E também o bom andamento dos negócios, do mercado e das atividades próprias da administração pública.
né, e do poder público em geral. Agora, eu gostaria de dar ênfase ao trabalho que o Conselho Diretor e de toda a autoridade, que eles terão, quando se observa a lei e o decreto, verifica-se que eles terão de elaborar mais de uma dezena de normativos, né? E que a lei, ela deixou, como não poderia deixar de ser, ela deixou sobre os ombros da autoridade. E em todos esses normativos, quando se olha com bastante detalhe, é muito importante que se considere os aspectos de segurança da informação e que para o nosso país, essa segurança da informação, essas medidas de segurança da informação, elas englobam a segurança cibernética, como bem mencionou o senador Espiridião Amin, ela engloba o credenciamento de segurança, engloba o tratamento da informação classificada e engloba também todos aqueles princípios que são muito caros à proteção de dados pessoais, que é a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação. E é muito interessante isso, porque quando nós observamos regramentos de outros países, vemos que as medidas de segurança da informação, elas são essenciais, né? E aí eu dou ênfase natural à segurança cibernética, elas são essenciais à proteção de dados pessoais, à gestão e à governança da proteção de dados pessoais. Os senhores observem que com a crescente tendência de digitalização de serviços públicos, que o Brasil sabiamente realiza em consonância com iniciativas correlatas de outros países, isso é uma tendência mundial e tem de ser assim, né? Hoje em dia nós podemos dizer que a quase totalidade dos dados organizacionais, especialmente dos dados pessoais, eles já estão armazenados, como podemos dizer, no ambiente digital ou, como quisermos, no espaço cibernético. E é interessante também notar que, um dado para as senhoras e senhores, que dos 8 categorias de incidentes cibernéticos que o governo tem como os mais críticos, né, nós temos, dentre eles, um dos maiores pesadelos, né, e preocupações daquelas organizações que tratam de dados pessoais, que é o vazamento de dados. Essa é a maior preocupação. O vazamento de dados, ele não somente expõe a organização a peticionamentos, a prejuízos financeiros, mas também expõe as organizações públicas e privadas a danos muitas vezes difíceis de serem reparados no que tange à sua imagem e à sua reputação. Portanto, os cânones, os ditames, os princípios de segurança cibernética devem ser observados na proteção de dados pessoais. Eu posso dizer aos senhoras e senhores com certeza que, sem o respeito aos adequados princípios de segurança da informação e de segurança cibernética, é impossível se proporcionar uma adequada proteção aos dados pessoais. E sem essa adequada proteção é impossível também, em consequência, proporcionar privacidade ao titular dos dados pessoais, né? É claro que a nossa lei, ela, ao longo de seus mais de 60 artigos, né, ela muitas vezes fala da segurança nesse sentido, né? A segurança, ela é importante porque ela é mencionada 21 vezes no corpo da lei e 6 vezes no corpo do decreto, sinal que de fato ela é muito importante. Bem, eu acredito, sinceramente, excelências e audiência, né, eu acredito que nós, Conselho Diretor, caso aprovado, assim entendido por Vossas Excelências, nós temos uma grande tarefa, né, de buscar um ambiente seguro, responsável, coerente, salutar, justo e equilibrado para a proteção de dados pessoais em nosso país. E, por que não, eu tenho certeza absoluta de que, construindo junto com a sociedade, junto com as instituições públicas e privadas, 15 segundos, nós podemos evoluir o tema
em nossa sociedade a ponto de tornar o Brasil referência para outras nações em proteção de dados pessoais.